Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João. Vamos gravar aí mais uma aula aí para o canal Física é Tudo. Então, quem quiser já se inscreve no canal aí, canal Física é Tudo. E depois do vídeo, se gostar, dá um like e compartilha com os amigos, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje aí é ondas sonoras, né? Já fizemos uma aula sobre ondas. E agora estamos fazendo uma aula aí sobre especificamente as ondas sonoras. O objetivo dessa aula é apresentar os conceitos de onda sonora, né? Do som, volume, timbre, altura, frequência, eco, enfim, várias coisas que vão aparecer aí. Então vão acompanhando aí a garotada que está na quarentena aí e vai estudando aí para não perder o tempo, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro a definição, né? O que é onda sonora? Todo mundo sabe que a onda, já falei na outra aula, a onda é uma perturbação de um meio, né? Uma perturbação que se propaga no meio. Então a onda sonora, elas são vibrações que penetram no nosso ouvido, penetram no ouvido, e elas produzem uma sensação, tá? Quando uma onda penetra no seu ouvido e ela produz uma sensação auditiva, você escuta, ela é uma onda sonora. Porque, por exemplo, eu estou sentado aqui agora. Se eu parar de falar, não quer dizer que não tem ondas entrando no meu ouvido. Tem ondas de rádio, a luz, que é uma onda eletromagnética. Tem ondas, ondas de TV, internet, enfim. A gente está mergulhado num mundo de ondas, tá? Mas se uma onda entrar no seu ouvido e você escutar alguma coisa, ela é uma onda sonora, beleza? Então, isso é a definição de onda sonora. É a onda que entra no seu ouvido e produz a sensação auditiva, ok? Tá aí o desenho, ó. A onda penetra no ouvido e a gente ouve alguma coisa. Bom, o que é uma onda que dá para ouvir? Tem uma faixa de frequência. A onda ela tem frequências, né? A gente já viu na aula sobre ondas. E essas frequências, elas determinam características numa onda, tá? Uma onda, se a frequência for muito grande, uma onda eletromagnética, por exemplo, se você tivesse o poder de pegar um elétron na sua mão, pegar um elétronzinho e começar a chacoalhar ele, chacoalhar um elétron, que é um dos componentes do átomo da matéria. Se você vibrar esse elétron, ele vai gerar uma onda eletromagnética. Dependendo da velocidade da vibração, você vai demandar uma frequência para essa vibração. Então, se você começa a vibrar, 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 essa onda eletromagnética ela vai mudando a sua característica. Ela pode ser uma micro-onda, ela pode ser uma onda de rádio, uma onda de TV, ela pode ser luz, ele pode virar luz. E dependendo da velocidade, essa luz vai ter uma cor diferente, porque cada cor, a onda eletromagnética tem uma frequência diferente. Ela pode virar um raio-x. Isso eu estou falando da onda eletromagnética. Agora, no som, o som ele é uma onda mecânica, que dependendo da vibração, o som vai ter uma característica diferente. Então, o que é uma faixa de frequência audível, né? Então, a gente tem faixas de frequência que vão, por exemplo, de 20 Hz. Hertz é vibração por segundo. Então, de 20 Hz a 160 mil Hz, essa é uma faixa de frequência audível para os morcegos. Está na tabela aí. O cão, ele ouve de 20 a 30 mil. O elefante, de 20 a 10 mil. Tá? O gato, de 30 a 45 mil. Golfinho. Ó, o golfinho ouve frequências mais altas. A frequência mais alta é o som mais agudo. Então o golfinho ele ouve de 150 Hz a 150 mil Hz. Tá? O chimpanzé ele ouve de 100 a 30 mil. A baleia de 40 a 80 mil. Então um som que está dentro dessa faixa de frequência, aqueles animais conseguem ouvir se estiver dentro da faixa de frequência que o ouvido dele pode ouvir. Aí tem esse outro animal aí, ó, o humano, né? Que ele consegue ouvir de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? O nosso ouvido consegue captar um ruído, um som que esteja entre 20 Hz e 20 mil Hz, ok? Mais ou menos perto ali do cão.
o cão ele vai até 30.000. Então, se a frequência for muito alta, nosso ouvido já não ouve mais, tá? Porque acima de 20.000, a gente chama de ultrassom, né? A gente já não capta mais. Os outros animais, alguns captam. O elefante só até 10.000, por exemplo. É mais surdo que a gente, vamos dizer assim. Bom, beleza, vamos ver mais adiante. Quais são as características das ondas sonoras? Primeiro, a onda sonora é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, tá? Na aula de ondas eu defini lá o que é onda mecânica, essas coisas. Então, se quem não viu, volte na aula anterior aí no canal. Então, a onda sonora é uma onda mecânica, ela precisa de um meio de propagação. Esse meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um meio sólido, tá? Ela não se propaga no vácuo, por exemplo. No espaço, né? No espaço que não tem material, não tem matéria, a onda sonora não se propaga. Então não tem som no espaço. O espaço é absolutamente mudo. Qualquer filme que você assistir aí, Guerra nas Estrelas, que você vê essas batalhas no espaço, espaçonaves dando tiro, explosões, tudo aquilo, tudo mentira. Não tem ruído lá. Esse tipo de batalha no espaço teria que ser um filme mudo, tá? Totalmente silencioso, beleza? Então a onda sonora também ela é uma onda longitudinal. O que é longitudinal? É que a direção de propagação dela é a mesma da vibração, tá? Da fonte que está gerando a onda, está vibrando na mesma direção que ela vai se propagar. Como se fosse uma mola, né? Como se fosse um instrumento musical que você bate num tambor, a pele do tambor vai vibrar e vai lançar a onda na mesma direção que ela está vibrando, ok? E as ondas sonoras elas são tridimensionais, elas se propagam para todas as direções, tá? Para cima, para baixo, para o lado, enfim, é assim. Quanto à velocidade do som, tá? Então, o som ele se propaga em meios sólido, líquido ou gás, como eu já falei, tá? E aí eu tenho uma tabela da velocidade do som em cada um desses meios aí. Eu tenho ali nos sólidos dois exemplos, vidro e alumínio. O som se propaga no vidro 5.130 metros por segundo, no alumínio 5.100. Nos líquidos, tem ali glicerina, água do mar, água e mercúrio. Então as velocidades ali de propagação. Nos gases, hidrogênio, hélio. No ar, a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. E no ar, a 0 graus Celsius, 330. Olha que observação interessante. A velocidade do som também depende da temperatura do meio, tá? Olha ali, o ar a 20 graus Celsius, 343. Olha o ar a 0 graus Celsius, 330. Então, quanto mais quente, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som, ok? Como calcular a velocidade do som? Tem uma fórmula aí. Fórmula da velocidade, aquela que você aprende na oitava série. Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS é o espaço, a distância percorrida. ΔT é o tempo que demora para percorrer essa distância. Outra maneira de calcular é com essa fórmula aí, ó. Velocidade igual a lambda, isso é uma letra grega chamada lambda. Lambda F. O que é o lambda? É o comprimento da onda. O que é o F? É a frequência da onda. Então, com essas duas formulinhas, você consegue calcular a velocidade do som, tá? Então, dependendo do dado que for te oferecido, você usa uma das duas. Ah, te deu a distância e o tempo, você usa a de cima. Ah, te falou a frequência e o comprimento da onda, você usa a de baixo. É óbvio, né? As propriedades do som são intensidade, altura e o timbre, tá? O som ele tem intensidade, ele tem altura e ele tem timbre. Vamos falar da intensidade. A intensidade ela tem a ver com a amplitude da onda, tem a ver com o volume do som. Ali estava escrito, né, a altura do som. A altura não é o volume, tá? O volume é a intensidade sonora.
tá? Que tem a ver com a amplitude da onda, e é medido em decibéis. Na verdade, a unidade chama Bell, né? É só o B, Bell. Homenagem ao Alexandre Graham Bell, o cara que inventou o telefone. Decibel é um submúltiplo, deci quer dizer um décimo, tá? Então, décimo do Bell. O som é medido em decibel. A onda aí, ó, o que é amplitude? Amplitude é a altura da onda. Observa que tem a primeira ondinha ali, que ela é baixinha, a do meio, que é média, e a onda de baixo tem uma amplitude alta, né? Maior. Então, o volume ele é menor quando a amplitude é menor. Quando a amplitude da onda é maior, o volume é maior, tem mais intensidade sonora. Uma tabela aí, ó, mostrando a intensidade em decibéis de algumas situações, né? O mínimo de som audível é 10 decibéis, uma conversa baixa ela gera 20 decibéis, uma rua silenciosa 30, música baixa, que é da maneira que vocês deveriam ouvir, 40 decibéis, né? Vocês sabem que essa geração dessa juventude aí, vocês que estão me assistindo aí, garotada, que usam fone de ouvido o tempo todo com música alta, isso faz muito mal para a audição. Vocês vão perder a audição muito antes da geração dos seus avós, da minha geração, por exemplo. Vocês vão ter problema de audição muito antes. Por quê? Porque o nosso ouvido tem uma membrana que fica trabalhando, vibrando junto com a onda que entra nela. Se você fica ouvindo o fone de ouvido o dia inteiro, essa membrana está trabalhando o dia inteiro. E essa membrana tem uma vida útil, tá? Então, saibam disso. E quanto maior a intensidade do som, mais vai ser a frequência de vibração dessa onda, a intensidade da vibração dela. Então, você vai estragar seu ouvido muito cedo. Ali, ó, uma conversa alta é 60 decibéis, motor de caminhão 70, um trânsito 80, uma britadeira 90, uma buzina 100, show de rock 110, turbina de um jato 120, limiar da dor de 120 a 130, você já vai ter dor no seu ouvido. Um foguete espacial, quando ele é lançado, 200 decibéis, e uma explosão nuclear 220. Então a gente tem uma tabela aí só de curiosidade para você ter ideia do nível de ruído. Outro dia, numa sala de aula, eu brinquei com a garotada. Eu coloquei no aplicativo do meu celular, eles estavam fazendo muito barulho, aí eu liguei o aplicativo, coloquei para medir os decibéis, mostrei para eles e falei para a sala, se esse ponteirinho aqui passar de 70 decibéis, eu vou tirar um ponto de cada um. É lógico que era brincadeira, mas funcionou. Fizeram silêncio na hora. Vamos lá, vamos adiante. Altura do som. Agora vamos falar da altura. Você está pensando que a altura é volume. Não é. O volume é o que eu falei antes, é a intensidade do som. A altura tem a ver com a frequência da onda sonora. Tem a ver com grave ou agudo. Você escutar um som grave, que é aquele som de um tambor, por exemplo, tum, 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 ou um agudo, um solo de uma guitarra, né? Então, a altura do som é isso. Então, ó, quando a onda de cima, a frequência é menor, tem menos ondinhas do que a onda de baixo. Então, quanto menor a frequência, mais grave é o som. E quanto maior a frequência, mais agudo é o som. O som de uma guitarra é mais agudo comparado com o som de um instrumento musical, né? De um instrumento musical, um tambor, né? Um instrumento de percussão, por exemplo, um tantã, um tambor de uma bateria. Então é isso daí, a altura tem a ver com a frequência, ok? Ó, observa que o nosso ouvido, ele ouve naquela faixa de frequência que foi mencionada lá atrás, ó, o amarelinho ali, ó, de 20 a 20 mil, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, gente. Eu dei uma pausa na gravação aqui porque estava passando o caminhão do gás lá na rua e provavelmente já deu para ouvir aí, mas vai assim mesmo. A aula é sobre som mesmo, né? Ondas sonoras. Então entrou esse som aí da ultragás aí, bem agudo. Mas tá valendo, vamos embora. Então, aí está a altura do som, tem a ver com a frequência, beleza?
O timbre, agora, vamos falar do timbre. O que é o timbre? Tem a ver com a fonte que emite o som. O timbre, ele faz a gente identificar o que emitiu o som. Se você escutar uma flauta e escutar um tambor, você sabe definir, isso é flauta. E você sabe definir, isso é tambor. Por quê? O que te ajudou a definir? O timbre, ok? O timbre, ele dá um desenho na onda sonora. Por exemplo, um diapasão, que é um aparelho aí usado para afinar instrumentos musicais, ele tem uma onda, uma senoide ali, que a gente chama de senoide, perfeita ali, ó. Isso é um diapasão. Normalmente o diapasão padrão, ele vibra na frequência da nota Lá dos instrumentos. Uma flauta, a onda já fica desenhadinha diferente. Um violino já dá um desenho diferente. A voz humana, falando a letra A, dá aquele desenho ali de onda. Se eu falar, em vez de falar A, falar I, ou falar O, o desenho é diferente. Isso daí tem um experimento que eu pretendo fazer para mostrar para vocês um outro dia. Eu vou fazer um experimento que vai fazer o desenho da voz, tá? Eu vou gravar para vocês verem, beleza? Tá prometido para outro dia. Uma clarineta já dá um desenho diferente. Então, o timbre, ele dá o desenho da onda sonora, ok? Reflexão das ondas. O que é reflexão? É o som que a gente ouve, ele entra no nosso ouvido vindo da fonte que emitiu o som, mas quando esse som é emitido, ele bate nas paredes, nos obstáculos que estão ao nosso redor. E ele vai para o ouvido depois também. Então a gente sempre está ouvindo o som que saiu da fonte e que bateu em algum obstáculo. Olha o desenho ali, ó. Tá a fonte, quando a fonte emite o som, vai direto no ouvido, mas vai naquele obstáculo também e volta para o ouvido. Se os dois chegarem com uma diferença de tempo muito grande, observa que o que foi para a fonte percorreu um percurso maior. Se ele for lá no obstáculo e chegar no teu ouvido, ele demorar muito, você vai ouvir primeiro o som que veio direto da fonte e depois o do obstáculo. Então você vai ouvir um eco, você vai ouvir dois sons, né? Esse tempo é 0,1 segundo. Se o tempo for maior que 0,1 segundo, o nosso ouvido separa os sons. O que for menor do que 0,1 segundo, o nosso ouvido coloca junto, fica um som encavalado. Então ele dá um reforço no som, o que a gente chama de reverberação, tá? Então, ó, o que é o eco? Olha lá, a menina fala, o som vai bater na parede e vai voltar para ela. Se a distância for maior que 17 metros do obstáculo, então são 17 para ir, 17 para voltar. Dá 34 metros. Como o som ele tem mais ou menos 340 metros por segundo no ar, a velocidade dele, para ele percorrer 17 para ir, 17 para voltar, vai dar 0,1 segundo, tá? Então já vai começar a aparecer eco aí, beleza? Olha lá, distância maior que 17 metros, eco. Se a distância for menor, então é reverberação. Você vai ouvir o som reforçado, mas não vai ouvir ele duplicado, ok? Vamos ver uma continha disso daí. Explicando, o eco é a reverberação. Então, é mais ou menos isso que eu já falei, ó. O carinha ali está numa distância de 17 metros, 17 mais 17 dá 34, tá? O ouvido consegue distinguir sons com diferença de tempo acima de 0,1 segundo. Então, acima de 0,1, o ouvido distingue. Ele separa em dois sons diferentes. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Se ele percorre 34 metros, ele vai fazer isso em 0,1 segundo, porque 34 é um décimo de 340. Então, um décimo de segundo, 0,1 segundo. Então, o som ele vai percorrer aquela 34 metros em 0,1 segundo. Aí você vai ouvir o eco. Olha lá, percorre os 34 metros. Percorre os 34 metros. Eu, quando eu falei trocando a página, então costuma dar um cortinho, eu repeti a fala. O que é o efeito Doppler? Doppler ocorre quando há uma variação na distância entre a fonte que está emitindo o som e o ouvinte. Imagina que você está na calçada e tem um carro de polícia chegando, uma ambulância, e ela está com a sirene ligada. Então você começa a ouvir aquele barulho da sirene, à medida que ele vai se aproximando de você,
Não só o volume vai mudar, obviamente, porque o carro vai estar mais perto, mas o tipo do som vai mudar. Ele vai começar a ficar mais agudo ou mais grave. Quando a distância aumenta, o som fica grave. Quando a distância diminui, o som fica agudo. Que nem carro de Fórmula 1, você vê na corrida. O carro tá vindo assim, você vê aquele... Dá um barulho. Ficou ridículo eu fazendo som aqui, hein? Mas é mais ou menos isso daí. Você vê a mudança no som do carro. Isso na Fórmula 1, próxima corrida, observa isso. Você vai perceber nitidamente. Beleza? O efeito Doppler. Esse fenômeno é percebido na Fórmula 1, como já falei. Beleza? Então, basicamente, as mensagens que eu queria passar eram essas. Espero que tenham gostado, que ajudem a garotada aí. Quem assistiu, que não está estudando, obrigado por assistir. Agradeço. Se inscreve no canal aí. Física é tudo. Divulga o canal aí nas suas redes sociais para o pessoal se inscrever, tá? Para ver se o canal cresce. Eu agradeço muito os jovens aí, meus alunos que certamente vão assistir o vídeo. Anotem, façam anotações, coloquem no caderno, estudem, tá? Estudem. E em breve estaremos juntos, ok? Muito obrigado aí, pessoal, por assistir o vídeo e agradeço bastante. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!